Bom, então iniciamos a gravação, todos concordaram, né, com a gravação dessas comunicações, e eu passo a palavra para o Matheus Barbosa Rodrigues. Então, só vou retomar mesmo. O de Deus, ele vai trazer uma leitura totalmente inversa a essa leitura sintomática do papel da violência nesses quadros e na arte do Bacon. Ele vai dizer que é ainda um aspecto muito superficial a violência representada que a gente enxerga nela, o horror pintado nos quadros. Porque, na verdade, o Bacon explora um outro tipo de violência que ele chama de violência sensível. Ele propõe uma leitura vitalista da obra do Bacon. E o problema que fica né, que tipo de vitalidade a gente tira da violência? Porque certamente não é um tipo de otimismo ingênuo, né? Ver o lado bom das coisas, não é disso que se trata. Então, do que o Deleuze está falando? Como que a gente encontra isso, né? Então, só para dar um contexto rápido, né? Porque senão fica difícil de fazer sentido. Deleuze ele vai entender a pintura moderna, por moderna é um espectro bem amplo que ele coloca essa pintura, que vai do século XIX até o XX, até o pós-guerra, então não é moderno no sentido estrito da filosofia da arte, mas o que ele entende como aspecto central da pintura moderna a renúncia da figuração. A figuração seria você uma obra de arte mais clássica, você tenta representar um objeto, né? Ou você, através da pintura, narra alguma cena, né? Pensa que normalmente um quadro que me vem à cabeça, as meninas de Velázquez. Você consegue ver bem onde as coisas estão distribuídas no espaço e no tempo, que personagem ocupa cada função. Isso seria uma representação próxima da figuração, algo mais clássico. O Deleuze vai falar, na arte moderna, o ponto de partida é a renúncia disso, né? E outra coisa interessante que eu acho da leitura do Deleuze é que ele vai mostrar como essa renúncia não é, como muita gente lê, né, você se voltar para experiências subjetivas, né? É uma questão da percepção individual, das paixões, dos sentimentos do artista, mas, na verdade, a exploração de um campo que a figuração clássica não consegue explorar. É um campo da própria realidade, mas que é feito de processos, que é feito de mutações, de rupturas. E, nesse sentido, a arte moderna está muito próxima da ciência moderna também, de pensar mais processos biológicos, físicos, cósmicos, psicológicos, do que coisas estáticas já formadas. A gente se volta para a gênese dos indivíduos antes deles se formarem, e tenta extrair as forças, esses elementos que não só estão na base, pressupostos pelas coisas, mas também como ameaçam e ferem essas coisas de certa forma. Então, Deleuze vai falar que esse processo leva a pintura a uma tarefa meio paradoxal, né? Porque, de certa forma, a gente tem que tornar visível o invisível, né? Porque o objeto da arte vai ser retratar forças, não coisas. E essas forças são justamente aquilo que escapa a uma fotografia, né? Que escapa a uma representação, algo estático. E a gente pode pensar em forças físicas mesmo, gravidade, dilatação, atração, o tempo, o espaço, né? Tudo um tipo de relação que você não consegue simplesmente, através da figuração, colocar. A figuração, na verdade, anula esse tipo de relação. Então, Deleuze vai mostrar como vários procedimentos que a pintura usa para tentar chegar nesse resultado. Eu vou passar bem rápido por alguns deles, tá, gente? Porque eu quero falar do grito, né, do Bacon. Aqui é uma pintura do Mondrian, século XX. O Deleuze vai usar o Mondrian de exemplo como um procedimento de abstração, né? Essa renúncia da figuração no Mondrian vai ser a gente tirar o espaço, o tempo, os objetos que ocupam esse espaço para extrair deles puras formas. Então, as linhas e as cores acabam submetidas a uma arquitetônica, né? E a gente pode ler filosoficamente como a tentativa de explorar nessa realidade que escapa à figuração clássica um certo platonismo, né, de formas ideais, e assim vai. É mais complexo que isso, porque o Mondrian trabalha com geometria não euclidiana, é uma coisa bem louca, né?
Mas o Deleuze vai falar que isso é um procedimento de desmaterialização, a renúncia da figuração, como a gente se levar às formas puras que configuram uma realidade mais profunda, vamos dizer assim. Um segundo exemplo, que para o Deleuze seria o contrário, seria ao invés dessa arquitetônica das formas, que está no Pollock, a gente ir para um certo materialismo cósmico. Nesse sentido, a gente libera as cores e os traços das formas. É a pura fruição das cores e dos traços. O Pollock usa, por exemplo, procedimento de gotejamento, de andar sobre a tela, para tentar extravasar da matéria, no caso, a matéria literal de um quadro, cores, linhas, né? Qualquer tipo de forma que aprisione ela, no começo, no fim, numa hierarquia. Então, de novo, não é simples abstração, não é simples sentimento do Pollock. Ele tentando explorar o que seria uma dimensão processual, totalmente liberta de algum tipo de hierarquia que contesse essa matéria. Seria a matéria no seu estado puro, líquido, fluido, vamos dizer assim. Só que para o Deleuze, a arte alcança melhor esse processo quando ela não só renuncia à figuração, mas ela toma os objetos da figuração para submeter ele a essas forças. Por quê? Porque para o Deleuze é um tipo de arte que vai conseguir mostrar como esse tipo de força, de processo, é o que, no fim das contas, está sustentando as coisas, ao mesmo tempo que está ameaçando elas a todo momento. Então, por exemplo, no Cézanne, nesse quadro, o Deleuze vai dizer, o Cézanne não pinta uma montanha ou uma paisagem. Ele pinta as forças sísmicas e atmosféricas que estão pressupostas numa montanha, numa paisagem. Né? Óbvio que a gente teria que ver com calma em que sentido isso está aí, né? Em que sentido isso vibra. O Van Gogh é a força do girassol, tá? Eu vou passar por isso, mas seria o Deleuze fala, por exemplo, que não é o girassol que está aí, mas é a germinação, é uma certa fragilidade e elegância própria, os girassóis do Van Gogh. Mas, finalmente, o Bacon. Tá? Fabiano, eu tenho 5 minutos, é isso? Né? Tá. O Deleuze vai falar, quem foi mais longe em capturar forças, em tornar o invisível visível, é o Bacon. E o procedimento do Bacon é deformação. Por exemplo, nesses autorretratos do Bacon, ele literalmente submete o rosto dele à força de achatamento, de alongamento, como se ele estivesse esbofetando o rosto a todo momento. Então, para o Deleuze, o grande ponto é, o protagonista aqui não é o retrato, não é o rosto, não é o pessoal, mas são as forças que submetem esse rosto e esse pessoal, e que vêm à tona justamente na operação de deformação. Tá? Vou passar para o caso que eu estudo mais, que é o Papa que grita, né? Que foi quando o que o Deleuze está falando se tornou mais concreto para mim, eu consigo enxergar isso. Isso é uma série de quadros que o Bacon faz, tá? Que ele faz uma releitura de um quadro do Velázquez, do Papa Inocêncio X, que é esse que está na esquerda. Essa releitura, que está aqui, tem vários, tá? Eu escolhi um específico, que para mim é o que mais ajuda a entender, é da onde o Deleuze tira essa fórmula, pintar o grito antes do horror. O grande tema desse quadro é o grito. Então, o Bacon retrata os seus traços próprios do Papa Inocêncio X, e dentro dessa temática de pintar o grito, certo? Então, algumas coisas aí para a gente entender, então, o que está se passando. Primeiro que esse Papa, esses traços que estão nele, tem uma dupla função. Por um lado, é um tipo de cortina que o Bacon faz, que o Deleuze vai entender como uma forma com que a gente tira do horror do Papa qualquer causa aparente. Que a leitura sintomática iria dizer, por exemplo, o Michel Leiris, que é um amigo do Bacon, vai dizer algo próximo do tipo, esse quadro representa o Papa, a mais alta figura, né, da hierarquia católica, se deparando com os horrores do mundo pós-guerra. O Deleuze vai falar, não, a cortina que está aí justamente visa interromper qualquer tipo de causa do que estaria causando esse terror do Papa, porque ele não está vendo nada. Outra função da cortina dá esse efeito de queda livre, vamos dizer assim.
porque ao mesmo tempo que ela tampa a visão do Papa, ela produz essa impressão de que, de certa forma, o Papa está em uma queda livre e daí que viria o desespero dele, né? Então tem essa dupla função. Outra coisa é a relação entre fundo e superfície, né? Principalmente nos tons de preto. O Papa, ele parece estar saindo desse fundo preto, ao mesmo tempo que ele parece estar sendo absorvido por esse fundo preto. Então, superfície e fundo se confundem, se a gente para para ver o quadro. Não dá para saber exatamente qual dos dois movimentos prevalece, certo? E, por fim, tudo isso se realiza na goela do Papa, que é totalmente tomada pelo preto. Tá? É onde justamente se encontra superfície e fundo dentro do quadro. Então, uma leitura possível é que o Papa ele não está horrorizado. O Papa não está gritando, ou não existe uma cena de horror que provoque o grito do Papa. Mas, na verdade, o protagonista da tela é o grito. É o grito que está excedendo e consumindo o Papa. O sujeito desse quadro não é o Papa, mas é o próprio grito. E o Papa está sendo só absorvido por esse grito. Então, é uma maneira da gente colocar essa fórmula. O grito antes do horror seria dar protagonismo para algum tipo de força sobre a representação que ela conduz, né? E o grito, em especial, pode ser diversas coisas, né? Mas a ideia é que o grito é o que, de certa forma, rompe o silêncio, né? Então, tudo é Deus, isso pode ter uma conotação, inclusive, cósmica, né? Tudo aquilo que, de certa forma, balança o estado atual de coisas, os limites do possível, e assim por diante. Uma supernova, um abalo sísmico, e assim vai. E o grito seria, dentro da arte, uma experiência limite desse tipo, que é o que o Bacon está tentando retratar aí, tá? Tem tempo de eu concluir? Pode concluir, Matheus. Tá. Só para fechar, então, tem um outro elemento interessante nesse quadro, que é uma certa metalinguagem, né? Porque a escolha do Papa não é à toa, né? Essa visão sintomática do Papa se deparando com o horror, na verdade, se inverte, porque assim como a figuração clássica, de certa forma, aprisiona a realidade em um estado de coisas, e não dá conta dos processos que transformam esse estado de coisa, a figura do Papa é a figura, de certa forma, de um poder, né? De um que também cumpre a mesma função da figuração, mas num plano mais amplo, moral e político. Então, ao mesmo tempo que o Bacon, na forma, nos traços, subverte a relação da figuração, o Papa está aí para ser subvertido também. É uma forma de dizer que existem forças que tomam esse poder papal, né? E só para fechar, gente, esse ano apareceu, eu só consegui essa foto, infelizmente, mas apareceu um quadro inédito do Papa do Bacon, que não é só o Papa, não é só o grito, como é o Papa vestido de ditador gritando. Isso dá uma segunda camada da metalinguagem, né? A ideia de que seria o Papa se deparando com os horrores do Hitler, né? Que seria a leitura sintomática. Não, o próprio Hitler e o Papa se confundem na mesma figura que é absorvida por forças que resistem a ela, são irredutíveis a ela. Só para concluir, é daí que a violência traria algum tipo de vitalismo, na medida em que ela testemunha forças que de maneira alguma vão ser redutíveis, né? A melancolia, a paralisia, um estado atual de poder ou de ordem estabelecida e assim vai. Tudo isso tendo a tentativa de representar num quadro, né? Enfim, espero que tenha dado para acompanhar e feito algum sentido. Era isso. Muito obrigado, Matheus, pela apresentação. Acho que foi bem clara, foi bem precisa. Eu vou propor que a gente faça as perguntas e o debate ao final, né, para ficar um pouco mais dinâmico. Bom, na sequência, sou eu, né, que vou apresentar. Eu fiz um texto, gente. Eu cortei muita coisa, fiquei com medo de ultrapassar o tempo, então acho que eu nem vou, talvez eu nem utilize os 15 minutos. Bom, meu nome é Fabiano, fui orientando de mestrado e doutorado do Ricardo Fabrini. No mestrado eu estudei o Raymond Roussel, aquele escritor francês, que o Foucault, né, escreveu um livro sobre, segunda obra do Foucault. No doutorado estudei Deleuze também, mas mais no campo da literatura.
E, bom, e o meu texto aqui hoje não é nem sobre Deleuze, nem sobre Foucault, né? É um texto mais geral sobre algumas questões ligadas à arte contemporânea, né? E, bom, eu vou tentar controlar o meu tempo aqui, mas, por favor, podem me avisar também, tá? Quando eu estiver extrapolando aí o limite. Então, vamos lá. O Entre das Artes. Nas humanidades, não poucas vezes ouvimos ou lemos a expressão entre, ocupando gramaticalmente uma função substantiva. O entre das artes, o entre e o interartístico, a forma do entre, ou ainda o pensamento do entre. Nas línguas neolatinas, originalmente uma preposição, o entre passa de um conector de palavras e agenciador de sentidos entre elas para um lugar, ele mesmo, produtor de sentido, organizador de uma lógica do sentido, por vezes, indicador de uma lacuna, de um hiato, de um buraco no tecido desse sentido indiciado. Enquanto preposição, entre sinaliza um intervalo numa série, relações de reciprocidade, colateralidade, interioridade, exterioridade, proximidade, opera como um divisor de alternativas, como a demarcação de um meio entre espaços, tempos ou situações, indica interposições, um quase, um estado intermediário. Substantivado, o entre reivindica para si ora a presença de uma superfície imperceptível, ora a tangibilidade de um fundo ausente, mas certamente a espessura de um gesto, de um movimento o qual desloca limiares, territórios. Problematiza ao mesmo tempo a própria ideia de substância, ao dar consistência às relações e elevar ao primeiro plano, junto consigo, agenciadores e conectivos da linguagem, destacados da ordem dos nomes. Com essa inversão, o entre dá, assim, protagonismo ao elemento semântico subjacente nesse operador denominado na morfossintaxe do nosso idioma como preposição, exatamente na medida em que suas engrenagens bastante pragmáticas revelam seu caráter produtor de formas e conteúdo. Nessa direção, no debate sobre as artes, a indicação do entre não aparece como uma questão acessória, derivada, simples mecanismo linguístico de referência textual. Por um lado, o entre das artes aparece como condição primeira, haja vista que, como veremos, historicamente, em diferentes recortes do campo das artes, uma produção artística específica está de saída imbricada com as demais. Por outro, porque dir-se-á que progressivamente se instaura nas discussões sobre os meios artísticos de criação e sobre o tema da autonomia da arte, uma paixão desse entre, tornado quase conceito, dos termos de Jacques Derrida. Lembremos-nos dos vários usos do entre, inclusive na filosofia, tanto como modo de evitar-se a apresentação de um pensamento artificialmente monolítico, todo homogêneo e sem fissuras, quanto como modo de evitar a representação de dualismos radicais, inconciliáveis, feitos de entidades não relacionadas. Examinemos algumas dimensões desse entre das artes. Desde o momento de fundação de uma disciplina estética na Europa, em meados do século XVIII, se tomarmos como exemplo as observações do poeta, dramaturgo e crítico de arte Lessing a respeito das relações assimétricas entre literatura e escultura em torno do grupo de Laocoonte, uma das mais célebres esculturas do período helenístico grego, já se configuraria o problema de um entre das artes. Nesse caso em específico, estaria em jogo a disjunção entre as artes do espaço e do tempo, a pintura e a poesia, articuladas não mais a partir de uma retórica geral em um sentido normativo de belo, como na antiguidade, mas através de uma demarcação de territórios estabelecida por essa nova disciplina,
a qual se importaria de saída pelos terrenos intermédios, o de noções, experiências e objetos claros e confusos, que, apesar de algumas de suas características, permaneceram na sombra, mereceriam ainda assim ser investigados à luz da razão, como afirma João Pedro Cachopo. No entanto, com tal investigação, procuraria-se afastar destas perturbações dos sentidos e das sensações percebidas, provocadas por essas zonas intervalares, a meio caminho, de modo a recompor um regime de identificações, hierarquizações e diferenciações marcado pela estabilidade, esse evidenciado pelas similitudes e especificidade entre as artes, tributárias do inventário de técnicas, dos meios e dos objetos, que as distinguiriam entre si, sistematizando os valores das artes a partir de novos critérios. Portanto, nesse regime, o entre das artes já acena para um assombro com caráter perturbador das zonas indistintas traçadas pelas artes, embora esse é tornado invisível a partir desse trabalho de recomposição da sensibilidade que passa em larga medida pela conservação dos territórios das artes. É isso que o crítico de arte nova-iorquino Clement Greenberg tem em vistas em pleno século XX. Ao propor em seu texto Pintura Modernista, a ideia de que cada arte deveria explorar tão somente seus meios próprios, de modo a garantir a sua autonomia. Como afirma Greenberg, o que precisava ser mostrado era o que havia de único e irredutível, não somente na arte em geral, mas também em cada arte em particular. Cada arte teve de determinar, mediante suas próprias operações e obras, seus próprios efeitos exclusivos. Ao fazê-lo, cada arte iria, sem dúvida, restringir sua área de competência, mas, ao mesmo tempo, iria consolidar sua posse dessa área. Em outras palavras, a restrição de cada arte ao seu meio era o sacrifício a ser feito para que as artes não se degradassem naquilo que Jean Galard, nos idos de uma arte pós-vanguarda, chamaria de generalização do estético. Em última instância, Greenberg está a defender uma autocrítica da arte, de lastros kantianos, como forma de imunização ao mundo da vida contemporânea. Sobre a relação entre os meios das artes e a autonomia estética, Theodor Adorno irá propor uma posição bastante singular, que nos servirá como passagem. Em uma conferência de 1966, intitulada como a Arte e as Artes, publicada posteriormente na coletânea Paiva, a Estética Sem Diretriz, Adorno trata mais de perto as questões ligadas à arte contemporânea. Observa, como também salienta Gatti, que as fronteiras entre as artes particulares se tornavam mais permeáveis, em parte significativa da produção artística do pós-guerra, caracterizando o que ele chamou de fenômeno de imbricação da arte. Nesse ensaio, analisa desde obras de Alexander Calder até as pinturas informais de Schutzen, procurando demonstrar como a arte particular transforma meios específicos a outras em artes em princípios próprios de composição, como a temporalização da escultura de Calder e a reelaboração de técnicas musicais na pintura construtiva de Mondrian. O ponto central do conceito de imbricação de Adorno reside no fato de que não se trata de uma absorção feita por certo tipo de arte, não se trata de uma absorção feita por certo tipo de arte de técnicas de um gênero artístico outro, nem de tomadas de empréstimo de procedimentos artísticos exteriores a uma arte específica qualquer. É justamente por meio da autonomia de determinada obra de arte,
a partir da evolução da lógica interna de suas obras, que ocorrerá o fenômeno do ultrapassamento das fronteiras. O entre artes aqui é menos resultado de uma aproximação entre artes estanques e mais um movimento interno das obras em direção ao seu ser outro. Assim se alcança esse outro de uma arte particular, como quando a música serial se converte em espacialização de elementos harmônicos, através da crítica imanente, negação determinada que a arte faz de seus meios autônomos, na concepção adorniana. O assombro aqui, com a indistinção do entre artes, não ocorre como um posicionamento de obras híbridas, intermediais, não advém de um fora. É algo produzido pelo avanço dos próprios meios específicos, que tendem à sua própria dissolução, como um limite no horizonte. O entre artes seria resultante de um movimento interno das próprias obras, o que implica em um espaço do entre interior às próprias obras, como fissura, como negatividade. Haveria, por consequência dessa crise da especialização da arte, quando suas fronteiras são deslocadas a partir de um dentro, uma problematização dos limites entre arte e vida. Adorno, como crítico da cultura, permaneceria, no entanto, nesse limiar da crítica à aparência da arte, como se observa na obra de Beckett, promovida pela própria arte autônoma em seus estertores. Em uma sociedade que não reconciliou arte e vida, mas que não fez sucumbir por completo a dimensão crítica da arte, o entre deixaria de ser um operador de passagem para se converter num momento de suspensão, como afirma mais uma vez Gatti. A imbricação das artes não é apenas a expressão avançada da autonomia, ela também é índice de bloqueio social, a superação da diferença entre arte e não arte. Nessa perspectiva, para alguns críticos, uma situação pós-modernista das artes se daria justamente como abandono completo dessa perspectiva da autonomia, coincidente com a generalização do estético no mundo da vida. Todavia, para outros, fenômenos como hibridização e metamorfose das artes seriam uma forma de uma liberação do político obliterado pelos grandes projetos totalizantes da modernidade. É o caso de Ralph Foster, em seus ensaios sobre cultura pós-moderna, que via na derrocada da noção de autonomia e na transgressão dos limites entre as artes uma possibilidade de reescritura do modernismo. Tal abalo das fronteiras entre as artes, como se vê nos happenings, nas performances, nas instalações, nas sites específicos, nas artes relacionais, conformaria um caráter positivo também para teóricos tão diversos entre si, como Andreas Roysing e Nicolas Bourriot, só para citar alguns. O desrecalque da arte seria um modo particular da dimensão política das artes, situada, estratégica, ativista, comunitária, desviante. É nesse sentido que o espaço do entre, posto como problema desde o início da modernidade, é recuperado como questão intensiva, localizada, em constante devir, de modo a se tornar um tropo disseminado no discurso das artes e sobre as artes. As relações entre especificidade e proximidade, entre as práticas artísticas distintas, se tornarão cada vez mais complexas e embaralhadas a partir de uma singularização paulatina, não de artes específicas, mas desse próprio espaço do entre artes. Estou terminando, tá, gente? Inscrição de uma tradutibilidade incessante, a contrapelo da demarcação de territórios artísticos estanques. O interartístico se tornaria, assim, um dos eixos mais fecundos dessa política das artes do contemporâneo, que, em última instância, é reelaboração do moderno, tentativa de atualização
de uma promessa de felicidade em suspenso. Aí eu tive que cortar toda uma parte aqui, né, que eu ia falar sobre Rancière, né, que seria o meu fechamento, mas só para não ficar também tão solto. Daí que a perturbação de uma partilha do sensível proposta por alguém como Jacques Rancière é ainda, de certa forma, reconfiguração de um assombro modernista ocultado pelas divisões sociais de uma política moderna de exclusão de tudo aquilo que é disruptivo, né, tudo aquilo que vai chamar da parte dos sem partes, né, enfim. O entre como desejo que sobe à cena reivindicando sua cidadania, mesmo que estreitado pelas impossibilidades do presente. Bom, encerro aqui. Espero não ter ultrapassado muito o tempo. E agora, né, nós passamos a... Deixa eu só pegar o título aqui da comunicação do Lucas. Agora a gente passa a comunicação do Lucas de Lacerda, Política da Arte Contemporânea, Estética, Crítica e Clínica. Obrigado e boa tarde para quem está assistindo. Eu me chamo Lucas, me apresentando, sou formado em Filosofia pela UFC e também fiz o mestrado em Filosofia na UFC. Também pesquisei Deleuze na graduação e no mestrado. Pesquisei especificamente o conceito de evidência, que é um conceito que atravessa tanto as questões do conhecimento, como a estética, a ética, a política, enfim, é um conceito transversal. Mas atualmente o que eu tenho feito é trabalhado com curadoria e fazendo uma graduação e terminando o mestrado em artes. E agora o que eu tenho feito em termos de pesquisa é tanto pesquisar a curadoria, como produção de conhecimento, mas também tentado traçar ali alguns caminhos para investigar as transformações que o neoliberalismo tem provocado na arte contemporânea. Tanto nas questões, desde o ponto de vista econômico, desde as questões da figura do artista, da circulação da obra, até do ponto de vista da saúde afetiva também. E aí o que eu tenho feito é fazer uma curadoria de algumas obras e que pensamento elas produzem em torno dessas transformações, que não é um pensamento racional ou conceitual, mas é um pensamento sensível. E eu tenho feito, o que eu tenho feito na pesquisa é isso. Então, vou projetar aqui um slide. Vocês conseguem ver? Dá para ver? Perfeito. Ótimo. Tá. Eu trouxe essa imagem do fundo, que é a imagem de uma obra do Francis Alès, que é um artista belgo, mas radicado no México. E eu gosto de usar essa imagem como uma espécie de um epílogo, porque, para mim, essa imagem ela é como se fosse um mote da pesquisa, porque é o ato de entrar dentro desse furacão e tentar, de alguma maneira, enxergar dentro dessa visualidade que é turva. E a sensação que acompanha essa pesquisa, que é cartografar essas mutações que o neoliberalismo tem provocado, que são ainda muito turvas, de difícil visualização e de difícil respiração dentro desse furacão, e ao mesmo tempo o artista nos convoca uma coragem, um afeto de coragem de enfrentar e também de tentar enxergar a partir e apesar da impossibilidade. Então, assim, para mim, o que eu tenho utilizado de bússola na pesquisa tem sido as sensações. As sensações, elas têm sido uma bússola ética, estética e política para poder caminhar dentro desse furacão, dentro desse tornado. E para mim essa imagem ela é um pouco o mote da pesquisa como um todo, assim. Então eu vou passar para o texto, eu também fiz vários cortes, o texto estava tipo quilométrico. Espero que eu consiga, enfim, ler a tempo. Políticas da arte contemporânea, estética, crítica e clínica é o título de uma investigação em processo que parte do seguinte problema de pesquisa: quais são os impactos do neoliberalismo na arte contemporânea?
De acordo com o filósofo camaronês Achille Mbembe, o neoliberalismo é o novo colonialismo do século XXI, porque os seres humanos são transformados em objeto, coisa, dados e mercadoria. Mas, para além de uma teoria econômica, o neoliberalismo é também uma forma de vida que incorpora os valores do capitalismo, tais como a produtividade, a velocidade, a visibilidade, a competitividade, a individualidade, etc. Essa transvaloração neoliberal produz artistas empresários de si, MEI, microempreendedor individual. E esses artistas precisam obedecer aos imperativos da hiperação, que é o excesso de atividades, a hiperexcitação, que é o excesso de estímulos, e a hiperiluminação, que é o excesso de luz, que são exigências próprias do mundo contemporâneo. Essa forma de vida neoliberal tem provocado profundas alterações na nossa estética, nos nossos regimes de visibilidade e de visibilidade, e transformando os nossos modos de sentir, perceber, lembrar, imaginar e criar, além de produzir uma crise da criatividade, uma proliferação de afetos tristes e de sintomas neoliberais, tais como a desatenção, a miopia, o esquecimento, a apatia, o cansaço, o medo, a culpa, a insegurança, a ansiedade, etc. Então, diante desse cenário, o que buscamos nesta pesquisa foi investigar como a arte contemporânea tem se posicionado, ora, como uma crítica, ou seja, enquanto um diagnóstico e uma denúncia dos sintomas neoliberais do mundo como conhecemos, operando como uma sintomatologia, e ora, a arte operando como uma clínica, ou seja, enquanto uma criação e uma mobilização de energias vitais que apontam para novas possibilidades de vida, uma nomadologia. Então, nessa pesquisa, nos movemos a partir da curadoria, enquanto um método, e também junto com a cartografia e com o método da montagem, a fim de construir uma constelação de obras de arte que denunciam a falência desse mundo neoliberal e colonial como conhecemos e que apontam para uma travessia em direção a afetos alegres e fabulações de novos mundos possíveis. Entretanto, nessa comunicação, apresentaremos apenas um fragmento desta pesquisa, um recorte, especificamente no que se refere às mutações que o neoliberalismo tem provocado na figura do artista. Então, para isso, a gente vai apresentar algumas concepções do neoliberalismo e analisaremos algumas transformações que ele tem provocado na arte contemporânea. E quando a gente olha as diversas histórias da arte, ela nos mostra que as concepções de arte e de artista se transformaram ao longo do tempo. O artista clássico não é o mesmo que o artista medieval, e o artista moderno não é o mesmo que o artista contemporâneo. Partimos do pressuposto de que não existe uma essência do que é a arte e uma essência do que é o artista. Pois tanto a arte quanto o artista são invenções dentro de um determinado contexto histórico. Então, nesse sentido, as concepções de arte e de artista são sempre um efeito de uma relação complexa de saber e de poder, de um jogo de forças que a todo instante desenha e redesenha os regimes de visibilidade e de visibilidade do mundo da arte. Portanto, nos perguntamos, se o artista é uma invenção dentro de um determinado contexto histórico, como o artista tem sido inventado hoje no contemporâneo? E a hipótese que lançamos é de que o neoliberalismo está provocando drásticas mudanças no mundo da arte, e assim tornando-se um elemento fundamental na invenção do artista no contemporâneo. Pois no contemporâneo, vemos nascer novas espécies de artistas, são elas o artista MEI, o artista empresário de si, o artista blogueiro de si, o artista TikToker, o artista commodity, o artista acadêmico, o artista multimídia, o multiartista, o artista faz tudo, o artista etc. Por isso, o objetivo dessa comunicação é lançar um olhar sobre as mutações que o neoliberalismo tem provocado no mundo da arte, com um recorte na figura do artista.
Na introdução, O Devir Negro do Mundo, do livro Crítica da Razão Negra, o filósofo Achille Mbembe afirma que o neoliberalismo é o novo colonialismo do século XXI, citando Mbembe, abre aspas. Por neoliberalismo, entende-se uma fase da história da humanidade dominada pelas indústrias do silício e pelas tecnologias digitais. Fim de citação, fecha aspas. Em virtude de sua formação em história, Mbembe afirma que o neoliberalismo é uma nova fase e uma nova época da história da humanidade, que tem o seu início no século XXI. Entretanto, podemos perceber aspectos e expressões do neoliberalismo antes do século XXI, mas é evidente que é apenas a partir da virada dos anos 2000 que essa nova política ganha sua força total e expressividade em escala mundial. Mbembe elenca que as principais características do neoliberalismo são globalização, privatização, militarização, domínio das indústrias do silício e tecnologias eletrônicas e digitais. Ou seja, é uma época de softwareização da existência, em que cada vez mais os seres humanos estão acoplados às novas tecnologias, notebooks, tablets, celulares, smartphones, etc. Isto é, telas com as quais expandimos os nossos corpos e nos tornamos ciborgues. E assim, borramos as fronteiras entre humanos e máquinas. Nesse acoplamento, nos conectamos com o tempo não humano das máquinas, que é o tempo da internet, da velocidade e da informação. Esse novo regime de tempo acelerado, a qual não estávamos acostumados, tem provocado drásticas mudanças nos nossos regimes de atenção, de percepção, de sensação, de imaginação e de temporalidade. Segundo Mbembe, no neoliberalismo, tudo que existe pode ser atribuído um valor no mercado, até mesmo a nossa imaginação e criatividade podem se tornar produtos e mercadorias valiosíssimas para a expansão do capitalismo, seja ele material, imaterial, cognitivo e cultural. Inclusive, o tempo se torna monetizado, e assim passamos a dividir e esquadrinhar o tempo em cada vez mais horários extremamente regrados, calculando estratégias de ganhar e não perder tempo, que é um vocabulário bastante neoliberal. Nesse sentido, vivemos uma ditadura do regime de tempo do capitalismo, que é um regime de tempo acelerado, produtivista e que não corresponde ao tempo geológico da natureza e da humanidade. Mbembe afirma ainda que o neoliberalismo provoca uma paranoica codificação da vida social em normas, categorias e números, isto é, um período em que tudo passa a ser calculado, medido, quantificado em tabelas, números, likes e visualizações. Mbembe ainda afirma que uma das maiores transformações do neoliberalismo é a fusão entre o capitalismo, a produção das coisas, com o animismo, o movimento da vida, que é quando os seres humanos são transformados em coisas vivas, quando o indivíduo é desumanizado e a sua condição de humana lhe é retirada e ele então se torna um não humano, sem direito, um condenado da terra. Para Mbembe, na racionalidade neoliberal, o indivíduo é desumanizado, tornado não humano, logo natureza, porque parte do pressuposto de uma separação entre humano e natureza. Logo, pode se tornar objeto, porque pressupõe a separação sujeito e objeto. Logo, tornado coisa. Logo, tornado mercadoria. Logo, tornado moeda, máquina, código, fluxo e dados. Então, no neoliberalismo, há o surgimento de uma nova subjetividade, uma forma de vida neoliberal que é a figura do empreendedor de si. Os trabalhadores se tornam nômades do trabalho, pulando de serviço em serviço, sem contrato ou emprego fixo. Tornam-se agora meros prestadores de serviços. Por isso, há uma exigência do mercado, há uma exigência de uma modelação e uma reconfiguração permanente em função das demandas do mercado. Isto é, uma constante aprendizagem e flexibilidade para aprender novas habilidades que consigam aumentar a chance de empregabilidades precárias nas tendências do mercado. Dessa maneira, o indivíduo se torna solúvel, fungível, escorregadio, serial e plástico.
produzindo um padrão de vida generalizado no mundo inteiro, que agora opera a partir da racionalização de lógicas empresariais. Eu vou pular algumas partes. Dito isso, quais são os impactos do neoliberalismo no mundo da arte? O neoliberalismo modificou profundamente as concepções de arte e de artista no contemporâneo. Hoje vemos o surgimento de uma nova subjetividade do artista. Vemos o surgimento do artista MEI, microempreendedor individual, ou seja, um artista empresa que é o seu próprio chefe e o seu próprio patrão, que é um empresário de si, sem contrato fixo e que vive constantemente prestando serviços. Nessa perspectiva, o potente conceito de artista etc., do artista, professor, pesquisador brasileiro Ricardo Basbal, foi completamente incorporado pelo sistema neoliberal. Eu vou citar o Basbal, abre aspas. Quando um artista, ele é artista em tempo integral, nós o chamaremos de artista-artista. Quando o artista questiona a natureza e a função do seu papel como artista, escrevemos artista, etc. De modo que podemos imaginar diversas categorias: artista curador, artista escritor, artista ativista, artista produtor, artista agenciador, artista teórico, artista terapeuta, artista professor, artista químico, etc. Fim de citação. O conceito de artista, etc., do Ricardo Basbal, continua sendo um conceito muito potente para pensarmos as quebras das fronteiras disciplinares nas artes e para conceber seus modos de fazer mais rizomáticos e transdisciplinares, em que uma prática afeta a outra e vice-versa. Entretanto, não podemos cair nem em um romantismo desse conceito, nem em um moralismo, porque precisamos apontar os limites e as problemáticas de um artista, etc., no contexto do neoliberalismo contemporâneo. Questionamos até que ponto o etc. não é um outro nome para a precarização do trabalho do artista. Vivemos em um mundo capitalista e precarizado em que cada vez mais nos obriga a nos submetermos a uma infinidade de serviços, pedindo cada vez mais para nos desdobrarmos em 1000 atividades. E quando se trata do mundo da arte, isso é ainda mais grave. Hoje em dia, um artista não consegue se sustentar apenas com a sua arte. Hoje em dia, além de artista, ele precisa ser também pesquisador, professor, graduado, bacharel, licenciado, mestre, doutor, PhD, curador, designer, marqueteiro, empresário de si. No mundo neoliberal, somos todos forçados a nos tornar etc. Por isso, um dos problemas contemporâneos é se questionar como ser etc. sem ser precarizada. Ou quem tem o direito, o luxo e o privilégio de ser etc. sem ser precarizado. Defendemos que o etc. seja um direito, uma potência e não uma ditadura. Vou dar um corte agora também. No livro O Artista Improdutivo, a crítica e curadora brasileira Laura Eber investiga como o artista contemporâneo está sendo inventado hoje no contexto neoliberal. Como não existe uma essência da arte do artista, essas figuras são e estão constantemente sendo inventadas e reinventadas a todo instante. Sobre o seu livro, Eber diz, a Laura, o artista contemporâneo também se vê transformado nessa paisagem turbulenta. E o ensaio que dá título ao livro, O Artista Improdutivo, trata precisamente das mutações na figura do artista e na compreensão do gesto artístico numa época afetada pela sensação de aceleração temporal e por novas formas de captura do trabalho criativo. Eu vou pular também, porque meu tempo está acabando. A política do neoliberalismo não é apenas uma política econômica, ela é também uma política desejante. Como afirmam Deleuze e Guattari, a política é, ao mesmo tempo, macropolítica e micropolítica. A macropolítica é a política da organização, dos estratos e das formas, que operam a partir de linhas de segmentaridade dura ou molar, produzindo uma territorialização da terra, em um espaço estriado e subjetivando as multiplicidades em um povo assujeitado. A micropolítica é a política do desejo, dos fluxos e das forças, que opera a partir de linhas de segmentação maleável ou molecular,
produzindo uma desterritorialização da terra em um espaço liso e dessubjetivando as multiplicidades em um novo povo povino. A macropolítica e a micropolítica não são opostas. Elas operam juntas e misturadas. A macropolítica e a micropolítica não se separam. Elas coexistem e atravessam toda a sociedade. Vou concluir. Nesse sentido, a política do neoliberalismo é, ao mesmo tempo, macropolítica e micropolítica. A macropolítica neoliberal, enquanto uma teoria econômica, razão de Estado, ela também é uma micropolítica neoliberal enquanto um processo de subjetivação. Então, nessa pesquisa, a nível de recorte, privilegiamos a análise do neoliberalismo em sua operação micropolítica, pois, ou seja, nas atuações nos campos do desejo, da sensibilidade, da percepção, da imaginação, do pensamento, da subjetividade dos corpos. Pois acreditamos que é neste campo do sensível que a arte tem a potência de intervenção e de transformação. Então, eu concluo por aqui, por conta do tempo, para que a gente também possa ter um tempo de conversa. Muito obrigado, Lucas, pela apresentação. Bom, eu vou passar primeiramente para, enfim, para os colegas que estão aqui, né, que não apresentaram, se eles têm alguma questão, enfim, para abrir o bate-papo, a Laila, a Astrid, a Dani. Pode falar, Dani. Oi, Fabiano. Bom, primeiro, parabéns aos três pela mesa, ótimas falas. Eu queria uma pergunta para você, Fabiano. Eu adoro esse tema do entre das artes, o entre nas artes, o entre a arte e a não arte. E eu fiquei pensando, né? Você trouxe o Greenberg, acho que um pouco de Deleuze, um pouco de Rancière, e eu fiquei pensando nesse debate insolucionável da autonomia da obra de arte, da autonomia da arte, que alguns defendem uma ideia de autonomia da obra de arte. Alguns vão falar que a autonomia está numa certa ideia de uma autorreferencialidade da linguagem artística que fica ali num espaço próprio, uma certa pureza da linguagem. Tem o debate do Rancière de que a autonomia não está na obra nem na linguagem, mas a autonomia da experiência sensível, que é ao mesmo tempo o fora da arte também, além de ser arte. E aí, não sei, queria te ouvir assim, um pouco sobre isso, por onde você está pensando, por onde você está conseguindo pensar essa ideia de autonomia da arte, assim, que é tão polêmica mesmo e muito legal, né? Pois é, Dani, eu ia terminar o meu texto justamente com o Rancière, né, sobre essa questão de uma autonomia que não é centrada nem no artista, nem na obra, né, mas enquanto uma experiência sensível que abarca, né, também as obras, de certo modo. Pessoalmente, eu estou tentando, assim, de certo modo, fazer a manutenção desse conceito de autonomia, mas buscando, assim, pesquisas, caminhos, né, que me permitam ver a noção de autonomia não estritamente numa chave adorniana, porque, do meu ponto de vista, assim, eu acho que ela embora esses últimos textos do Adorno, né, eles possibilitam, assim, uma certo posicionamento em relação à arte contemporânea, que não é daquele Adorno tradicional, né, uma certa abertura. Mesmo assim, né, toda a produção pós anos 60, 70, 80, me parece que fica como um pós-arte sem nenhum potencial disruptivo ou mesmo de modificação mínima dos sujeitos, né? Então, eu estou em busca, assim, um pouco, né, dessa noção de autonomia. Eu escrevi um pouco o texto pensando nisso, né? E o lugar do entre é justamente essa tentativa, né, de achar uma inscrição, um lugar de passagem que permita, né, um novo entrecruzamento entre esses conceitos tradicionais, né, do campo das artes, uma nova forma de aproximação e, ao mesmo tempo, de disjunção de conceitos, né, que a gente se formou, né, pensando neles, autonomia, obra, artista, essa coisa toda. Laila, você ia falar, desculpa, eu interrompi. A minha questão é muito parecida, assim, eu penso com o que a Dani colocou, que é nesse sentido do entre, né, que também é o que me chama a atenção. Mas algo que me fisgou, assim, da tua fala, em certo momento tu falou sobre algo sobre uma crise da especialização
entre artes a partir de dentro dela mesma, né? Surge essa questão no campo. Me soou um pouco que a partir uma compreensão a partir da negatividade acerca do entre. Eu queria saber se eu compreendi certo e ouvir um pouco mais sobre isso também. Nesse caso específico, é a interpretação que eu fiz do texto do Adorno, né? Porque vamos dizer assim, né, o entre para o Adorno, ele não é pensado como um espaço exterior, né, ou contíguo entre obras estanques, que você poderia ver assim como um limite de fora, uma margem do fora entre obras que se aproximam. O entre, ao meu ver, né, na obra do Adorno, ele se escreve a partir de dentro das próprias obras, justamente porque o Adorno ele vai salientar esse movimento de crítica imanente das próprias obras, né? Tem a ver com a própria ideia de avanço, progresso, desenvolvimento técnico que leva a uma especialização, e nesse movimento, que é um movimento de autonomização, na visão do Adorno, há um ponto de crise das próprias obras. Eu acho que isso fica bem manifesto na leitura que ele faz do Beckett, por exemplo. O Beckett talvez seria o auge ali, na visão, né, do Adorno, de uma obra autônoma, nos anos, enfim, né, dos anos, sei lá, anos 40 até os anos 60, né, ele acompanha durante muito tempo a produção beckettiana. Então, o Beckett é obra autônoma, né, ele constrói as suas obras a partir dessa especificação, essa especialização dos meios. Só que, em certa altura, isso se reverte no seu contrário, né? A própria especialização da arte, o próprio progresso da arte, clama, de certa forma, por um entre. Só que esse entre é inscrito como negatividade no interior da própria obra, né? Porque, basicamente, o que está em jogo? No processo de autonomia da obra, na visão do Adorno, é feita uma crítica da noção de aparência. E a noção de aparência ela é fundamental, né, para a constituição de uma obra de arte. Se o artista suspender a aparência artística, aí você estaria fazendo o que exatamente? Uma mistura entre arte e vida, né, uma estetização da vida que o Adorno ele não aceita nos termos dele, né, de um modo assim, dentro de uma sociedade não reconciliada. Qualquer tentativa, né, de reconciliação entre arte e vida é reificação, né, alguma forma de falseamento. Só que a obra ela tende a isso, né, no seu próprio processo de autonomia, porque ela vai colocando em questionamento todos os seus elementos, todos os seus meios, todos os meios vão sendo criticados. Exemplo, mais uma vez, é o Beckett, né? Você pega o teatro tradicional, está tudo depurado na obra do Beckett. A figura do personagem ali não é muito clara, a ideia enfim, né, do espaço cênico está diluído, o próprio texto se foi, né? Então, a aparência artística está desmontada. Então, por que há um entre, no meu ver, assim, na visão do Adorno? Porque se ele dá um passo além, ele cai numa estetização da vida, coisa que ele não quer, né? E se ele permanecer tentando conservar a autonomia tal como a tradição estabeleceu, ele cai numa espécie de arte conservadora, num sentido mais próximo do Greenberg, né? Então, o entre das artes, na visão do Adorno, aí, é esse limiar de uma negatividade que se dá, né, no próprio processo artístico. E a fronteira, né, que vai sendo rompida é a partir de dentro das próprias obras, né? Então, ele de uma forma muito astuta, eu acho que ele pensa um entre artes sem cair numa noção de hibridização das obras, né? Isso ele nunca vai defender, né? Ou intersecção, intermedialidade, né? Isso não vai estar presente na concepção do Adorno. Obrigada, Fabiana. Eu também queria fazer uma questão, assim, eu tenho uma questão para todos, eu queria fazer primeiramente uma para o Matheus. Matheus, eu fiquei muito curioso, assim, você falou, né, sobre a questão do vitalismo, né? Eu queria ver como você compreende, assim, não no campo das artes, você até falou no início, né, que suas pesquisas se concentram mais em outros domínios, né, em outras esferas aí da questão adorniana.
eu queria saber, assim, como, assim, a gente tem muito vivo essa coisa do vitalismo nas artes, né? Uma forma ali de expressão desses devires, dessas forças, né, que você coloca. E no campo das ciências, né? Você, quando o Deleuze fala ali, né, do recorte dos perceptos, né? Ou melhor, como que ele fala? Perceptos, afetos, até esqueci, ele tem aquela tripla orientação, né, para cada um dos campos. Como que ele fala do vitalismo ali, né? No Foucault, para mim, isso é um pouco mais claro, no Deleuze, não é tanto. Obrigado pela questão. Partindo do que é filosofia, o Deleuze vai entender filosofia, arte, ciência em termos de velocidade, vamos dizer assim. Na arte, os perceptos, os afetos vão tentar apresentar esse domínio de devires e força de uma maneira bruta, imediata, né? Como algo que passe pela nossa recepção sensível, em primeiro lugar, a recepção estética. A ciência, que ele vai falar que é o campo das funções, né? É uma diminuição de velocidade, é um congelamento. E isso dá para entender de um jeito bem simples, essa operação de recortar variáveis e constantes para entender um fenômeno, a partir de coordenadas que, certeiros páridos, em condições ideais, se mantêm as mesmas. Né? Então, o Deleuze vai falar, a ciência também trabalha com o caos, com o que escapa, com o fluido. Então, que ela, diferente da arte, não tenta apresentar a forma bruta disso. Ela congela isso em estados de coisas que a gente consegue transformar em funções. Né? A gente consegue matematizar de certa forma. Então, nesse sentido, uma relação de velocidade. Né? Você tem que, literalmente, desacelerar um processo para poder modelar ele em termos científicos. Muitas vezes a arte faz o contrário. A filosofia, por sua vez, para o Deleuze, é você, através do conceito, abordar esses processos ao infinito. Né? E é daí que vem o caráter abstrato do conceito. Ele escapa ao empírico, da experiência, ao que a gente consegue, de maneira mais do senso comum, tocar e representar. Né? O Deleuze, o conceito, ele vai ter que lidar com um plano de coisas que acaba escapando a tudo isso. Enfim, uma visão bem geral. E posso aproveitar e fazer um comentário rápido? É só, até eu vi que o pessoal aqui, pelo jeito, puxa para o Adorno. Né? Eu sempre, de novo, uma impressão, a estética não é minha área, mas eu sempre tive a impressão que tem um jogo de espantalhos entre a estética no Deleuze e no Adorno, porque para os deleuzianos o Adorno é o espantalho do negativo, né? Que essa ideia, por exemplo, você falou do Beckett. O Adorno vai ler o Beckett muito associado a esse capitalismo tardio, né? Como esgotamento, sociedade de trabalho, etc. O Deleuze, ele tem textos sobre o Beckett que ele vai fazer uma operação muito parecida com essa que ele faz com o Bacon, de extrair daí algum tipo de escape, de algum tipo de vitalidade, vamos dizer assim. E, nesse sentido, parecem coisas extremamente opostas, né? O lado dos adornianos eu sei que vai ver o Deleuze como um sintoma pós-moderno de, sei lá, o Paulo Arantes chega a falar que como que é? Clima de fim de festa das vanguardas, que você tenta extrair alguma coisa boa do que, na verdade, é o diagnóstico do fim dos tempos, né? Mas, para mim, isso são espantalhos, porque, no fim, eu acho que eles estão muito próximos, mais do que distantes, em várias coisas. Né? Óbvio que isso exigiria um trabalho gigantesco, mas só para colocar essa impressão e talvez ver o que vocês acham. Acho bem interessante, Matheus. Eu também eu penso algumas coisas nessa direção que você colocou a respeito dos dois. Eu vou passar a palavra antes para a Astrid. Bom, antes gostaria de parabenizá-los, ótimas apresentações.
E aproveitando, quem quiser dar continuidade a essa discussão da autonomia da arte, eu vou mediar uma mesa agora às 16 horas, que o tema é exatamente esse, vai tender para teoria crítica. Então, para mim, já foi um esquenta aqui, e quem quiser dar continuidade já está convidado, e após a minha colocação eu vou até ter que me ausentar para já me preparar. A minha pergunta, na verdade, é para o Lucas. Gostei muito da sua apresentação e das fontes, e eu estou trabalhando na minha tese de doutorado em Estética e História da Arte, aqui na USP. Eu tenho um capítulo que o professor Fabrini, que fez parte da minha banca de qualificação, sugeriu que ele fosse para o final, ele estava no início, que é o sistema da arte, porque eu caí exatamente nessa questão que me parece que incomoda você também, que é o que faz a coisa acontecer, afinal de contas. E aí a minha intenção foi mapear o sistema da arte sem a presença do artista, porque eu queria mostrar que antes do artista chegar, já tem algo acontecendo ali, já um movimento, né? E outra coisa que me chamou a atenção também, que a cada período, me parece que tem uma força que é predominante. Então, eu acabo usando uma metáfora visual da roleta, e conforme a roleta roda, determinados atores entram mais em evidência. Então, você citou ali as várias funções ou expectativas que se põem para um artista hoje. Gostaria de lembrar que faltou uma aí, que é o artista etnológico, o etnográfico, melhor dizendo, né? Que é a proposta do Ralph Foster, porque todos nós temos que ser um pouco etnográficos e todos nós temos que ser um pouco curadores, inclusive o artista. Então, essa questão também do artista aparecer como curador, como já aconteceu na Bienal, a minha pergunta para você quem seria hoje, na sua opinião, que seria o principal legitimador, digamos assim, da arte, porque essa era a minha proposta, levantar quem está legitimando, será que ainda são os museus, qual é o papel do crítico? E aí você coloca na sua fala como se fosse a responsabilidade do sistema neoliberal, isso realmente valida. Eu uso muito a teoria do sistema, que se baseia no neoliberalismo, que coloca tudo para funcionar, como se fosse uma engrenagem de produção. Mas eu fico me perguntando o seguinte: se a gente anda para trás, antes do pré-sistema neoliberal, já havia um sistema também, claro que envolvendo outros atores como mecenas, enfim, ou a igreja. Então, queria que você fizesse uma reflexão livre sobre isso, por favor. Obrigada. Obrigada, Astrid, pela pergunta. Eu acho que a gente tem aí a gente está com esses incômodos em comum. É uma coisa que também me incomoda e, enfim, me move a pesquisar, que é como é que se inventa essas figuras, né, dentro de um determinado contexto. Porque, enfim, como você estuda história da arte, quando a gente olha para a história da arte, a gente vai ver que essas figuras elas estão o tempo inteiro sendo inventadas, né? Essa roleta está sempre rolando, e quando essas figuras cumprem um papel, mas quando chega um momento elas não servem mais e são trocadas por novas. E aí eu tenho assim, quem tem me ajudado a pensar isso é o Foucault. No texto dele, se eu não me engano, As Formas e o Regime, é um texto que ele vai falar sobre o inquérito. Ele vai fazer um estudo de como se descobre a verdade. Ele vai fazer sobre o inquérito grego, acho que As Formas Jurídicas, se eu não me engano. E lá nesse texto ele vai fazer uma distinção entre origem e invenção. Ou seja,
ele vai criticar a ideia de que como se houvesse uma essência ou uma origem, e ele vai propor a ideia de uma invenção, que as coisas são inventadas. E o que ele vai fazer, o que ele propõe, né, na pesquisa dele, inclusive na filosofia dele, é mostrar como é que uma coisa é inventada dentro de um determinado contexto histórico, que é sempre uma rede complexa de discursos que são emitidos, de saberes que nascem, que também tem uma relação de poder aí também, porque não é qualquer saber, não é qualquer discurso. E isso me ajuda a pensar um pouco, se a gente olha para a história da arte, a gente vai ver esses discursos ali, a gente vai ver esses poderes inventando esses artistas e essas obras que vão ter uma finalidade a ser cumprida ali, né? Eu acho que o Danto também ajuda a pensar isso, quando ele vai colocar as 3 teorias, tá? A teoria da representação, da expressão e da instituição. No caso, a dele que ele propõe a teoria da instituição, que a instituição vai inventar os conceitos de arte. E o Rancière também ajuda muito com os 3 regimes, também dá para pensar um pouco nessas finalidades da arte. E aí, como você falou, a pergunta é uma coisa mais livre, né? Você falou do papel do crítico, né? E da curadoria também. E eu tenho sentido que, por exemplo, uma das roletas que tem dado hoje em dia é a curadoria, tá? A gente está vivendo um boom de curadoria, assim, né? Um surto assim, de curadoria. Todo mundo quer fazer curadoria, todo mundo é obrigado, né? Mas, por exemplo, eu até entendo, assim, porque a gente está vendo um período com tanto excesso de imagem, assim, né? Por exemplo, hoje em dia, né, é um dado do Jonathan Crary, que é um historiador da arte. Ele fez um estudo de que, por exemplo, hoje em dia uma pessoa que tem acesso a celular, internet, smartphone, hoje em dia uma pessoa, ela consome mais imagens do que uma pessoa na Idade Média viria durante toda a sua vida. A gente vê isso em um dia. Então a gente está com um grande consumo de imagem, informação, de som, etc. E aí, diante desse excesso de tudo, excesso de marca, excesso de produto, excesso de imagem, a curadoria, ela nasce quase como um sintoma, assim, tipo, a gente precisa de alguém para filtrar isso tudo, assim, a gente precisa de alguém para dizer o que é importante ser visto, assim, o que é que a gente precisa olhar agora. Então tem curadoria de tudo, hoje, curadoria de roupa, de moda, de vinho, de comida, curadoria de tudo, assim. Então a curadoria, ela nasce, assim, quase como uma... Enfim, dentro desse contexto, assim, né, é inventada essa figura também agora, né, e que é um problema, porque a curadoria, ela fica restrita à ideia de seleção, enquanto eu penso a curadoria um pouco mais alargada, assim. Isso, por fim, a questão do... Aí você me perguntou, assim, né, quem você acha que tem hoje sido essa função legitimadora? E aí tem uma amiga querida que escreveu um livro que se chama A Legitimação do Artista. Sou péssimo com o título, gente. Mas eu posso depois escrever aqui. Mas é A Legitimação do Artista, Guilherme Marcondes. Também não lembro a editora. Mas, basicamente, é a tese em sociologia, onde Guilherme vai investigar quais são os mecanismos de legitimação do artista. Assim, vários, assim. É uma pesquisa muito boa. E aí eu sinto que hoje as instituições, elas cumprem esses papéis legitimadores, os famosos cheques, elas têm essa função, mas eu ainda sinto que também o mercado ainda é uma grande força, assim, ainda hoje. E eu falo isso do ponto de vista da crítica. Como a crítica de arte como ela também tem sido inventada hoje no contemporâneo, né? Por exemplo, vou dar um caso de colecionadores que tem, sei lá, na sua coleção Aleijadinho. A gente não tem, historicamente, nenhum documento que comprove a existência de Aleijadinho. A gente tem, por exemplo, relatos, enfim, ouvires dizer. Então, hoje em dia, quase que o crítico ele é contratado para ele produzir uma pesquisa ou uma crítica de arte que legitime aquele acervo, que legitime aquela obra sendo do Aleijadinho. Porque se o colecionador descobre que aquilo ali não é original, ele vai perder uma fortuna. Então, o crítico ele entra quase como se fosse você comissiona uma pesquisa para legitimar o seu acervo, assim. E a crítica, ela acaba perdendo a sua função pública, a sua função de crítica pública, porque a gente não tem mais crítica pública. A gente tem não sei, a gente não tem mais crítica pública no Brasil, eu não vejo mais, assim, não existe mais. A crítica hoje, ela está muito refém de processos legitimadores, assim. Enfim, é uma coisa realmente bem complexa, assim, por isso que eu trouxe no começo a imagem do tornado do Francis Allen, porque eu acho que é uma coisa que está tão diante de nós, mas é tão difícil de ver
de enxergar, mas eu acho que a gente já consegue sentir isso. E aí eu acho que a sensação pode ser uma bússola, né, nesse processo. Puxa, super obrigada, Lucas. Foi um que me passou fontes assim, preciosas. Eu concordo com você que a gente está na era da curadoria, mas eu acredito que ela já está passando. E no meu instinto aí de jornalista, que é a minha formação original, meu faro aí, me diz que o colecionador pode ser o próximo ator principal aí, mas o colecionador de uma forma ampla, desde o colecionador institucional até aquele que investe como um commodity, como você disse, que coloca o mercado como principal legitimador, até um micro colecionador, porque todos nós também entramos mais ou menos nessa era da coleção, de juntar resquícios e criar nossas coleções, e hoje tem os pequenos leilões, enfim. Bom, e aí tem o diretor da Bienal, que é um colecionador também, né? O José, como é o nome dele? O José Olímpio, né? Enfim. Por último, assim, já me despedindo, a Daniela falou de fendas, né? Alguém comentou, e essa palavra tem sido recorrente aqui no evento. Alguém falou, eu não me lembro se foi o Peter Paul ou se foi a Gisele ontem, que falou e repetiu, ocupem as fendas. Eu achei isso tão bonito, ocupem as fendas. Então, fica aqui a dica para nós, ocuparmos as fendas, alargarmos as fendas, para não ficar a roleta só num número único e numa cor única. Então tá, um beijo, tchau. Pois é, essa coisa das fendas, né, que ela falava, eu acho que vem bem a calhar dentro desse campo conceitual do entre, né, como ele está tão forte, assim, né, o estreito, o entre, o lugar de passagem, né, eu fiquei prestando atenção na fala do Lucas, de certa altura, enfim, né, ele fala de movimentos rizomáticos também, mas eu compreendi bem na sua exposição que não era, enfim, né, uma questão mais colateral, né, não foi o foco aí. Então, é um vocabulário que ele circula bastante, né? Fiquei pensando, assim, né, ouvindo tanto o Matheus quanto o Lucas, assim, né, eu vi um sentido de fechamento do campo da cultura muito grande na apresentação do Lucas, né? O neoliberalismo como um grande Leviatã, né, que não abre espaços do fora. E aí eu tentei ficar pensando, será que há formas de violência, mas violência no sentido que o Matheus apresentou, né, para tentar romper assim um pouco toda essa sociedade domesticada, né, de certo modo, na qual nós vivemos, né, que é um problema mesmo, de fato. Essa produção incessante de identidades, né? É uma pergunta, digamos assim, né? Sim, sim, uma pergunta Deixa eu só terminar aqui. para os dois, inclusive. Posso começar? Por favor. Tá. Tem uma coisa, assim, que o Didi Huberman vai criticar no Agamben um certo pessimismo do Agamben, como se tudo já estivesse perdido, assim, tudo já foi dominado, tudo já foi colonizado, não há fendas, não há respiros, perdemos, né? O Didi Huberman, ele vai criticar esse certo pessimismo do Agamben, que ele fala que esse pessimismo ele impede a gente de enxergar os vagalumes que ainda brilham no escuro, e que eles ainda insistem em brilhar nesse escuro. E que a gente, enfim, por uma tradição ocidental, a gente se acostumou que conhecimento é jogar luz. E que para a gente conhecer os vagalumes, a gente vai precisar jogar luz sobre eles, para enxergá-los, sob a ótica da nossa luz. E aí o desafio talvez fosse, em vez de jogar luz, sustentar uma sombra, para que eles brilhassem com a sua própria luz.
que não é um exercício fácil, que é um exercício de escuta mesmo e de criação de sensibilidade, assim, para conseguir escutar esses vagalumes, ouvir e ver esses vagalumes, assim. E o que eu tenho feito na minha pesquisa, eu não, como eu falei, eu não apresentei nenhuma obra, assim, hoje eu optei por uma pesquisa mais de texto. Geralmente, quando eu apresento ela, eu só levo imagem. Ou seja, as obras, né? E as obras, cada obra, ela produz um pensamento em torno do neoliberalismo, né? Sobre tudo isso que a gente está discutindo. Elas produzem um pensamento. Esse pensamento opera, ora, como uma crítica, realmente fazendo um diagnóstico, uma análise, uma sintomatologia de tudo que a gente está vivendo, mas elas também operam uma clínica, que aí a gente vai começar a ver as fendas. Elas já estão operando ali estratégias que conseguem burlar, ocupar o entre, ocupar esses outros espaços e que são muito incríveis, assim, são obras muito, muito que, assim, acho que todo mundo poderia, por isso que eu acho que a curadoria está um pouco assim, de a gente poder conhecer um pouco essas obras, que elas nos têm muito a dizer. E, olhando essas obras, né, o que eu pude, enfim, que eu tenho escrito na pesquisa, que não vai ter como, enfim, falar muito tempo, porque o nosso horário já está quase terminando, mas o que eu tenho desenvolvido é pensado uma epistemologia da burla, pensando que é importantíssimo a gente conhecer essas regras que são criadas para a gente já perder, que o conhecimento das regras é importante para a gente saber como burlá-las. Também tenho pensado uma ética da malandragem, que evoca uma tradição da mentira. Assim, a gente pode falar desde Nietzsche, a mentira como uma força mesmo, assim. E a estética também do truque, assim. Isso a gente vê nessas obras, assim. A arte contemporânea ela já está operando essas brechas, assim. Que horas elas não pré-existem, elas têm que ser criadas, e quando elas são criadas, elas precisam ser alargadas e cultivadas. E aí, por fim, a última coisa que eu queria terminar mesmo e eu trago isso da minha pesquisa do mestrado em filosofia, né, que eu pesquisei a evidência. Que um dos problemas que eu discutia lá na dissertação, que era o problema da moral, que a moral se constitui por muito tempo como uma teoria do dever. E aí eu apontava que um dos problemas era que ela partia do pressuposto que a gente possui a capacidade de ação, como se nós possuímos essa capacidade, né? E a questão, como o Lapujade coloca, será que a questão não é como a gente se torna capaz de agir? E como se tornar capaz, né? E hoje eu tenho trazido isso para a imaginação, assim, porque é um discurso bem clichê, né? A gente precisa imaginar novos mundos, imaginar saídas. Só que a imaginação está em crise, ela está anêmica. Então, como é que a gente consegue tornar capaz a imaginação, assim? E aí eu tenho pensado essa curadoria dessas obras como adubos, como processos de fertilização que é necessário para a gente se tornar capaz de imaginar, inclusive as fendas, assim, né? Tem que fazer um dever de casa anterior, que eu acho que é um exercício, um passo atrás, assim, entende? Acho que é por aí. Acho bem legal quando você fala que as próprias fendas, né, elas não estão dadas, né? Tem todo um processo anterior, né, de constituição desse espaço. Matheus. Sendo bem breve, o que eu diria é, na verdade, do ponto de vista deleuziano, eu acho que a ideia seria mais que essas fendas não são exceção, elas são a regra. O mundo é fenda. Sem as fendas não teria a evolução das espécies, não teria o processo cósmico, não teria nada. A questão é que existe esse jogo de conjurar e desconjurar essas fendas, né? Mas a fenda é a regra. E a filosofia e a arte pode trabalhar tanto a favor quanto contra essa fenda, a política também, né? Mas é meio que uma teleologia ao avesso, assim. A fenda, ela vai se afirmar cedo ou tarde. Óbvio que o capitalismo põe desafios gigantescos, mas se a gente parar para pensar, o capitalismo tem uns 300 anos, a Idade Média durou 1.500 anos. Se a gente estende uma perspectiva temporal, o capitalismo é curto e vai acabar. A gente não vai ver isso, mas vai acabar. E por quê? Porque a fenda é a regra, o processo não vai ser interrompido. Óbvio que a gente está num momento que, vamos dizer assim, atrofia demais, né, as coisas e parece que a gente está numa cia sem saída. E daí a filosofia, a arte, a ciência, a política tem o seu papel de trabalhar a favor e não contra a abertura.
Mas o que eu diria é isso, a fé ainda está aí o tempo todo. Do ponto de vista deleuziano, que para mim é o ponto de vista das coisas, né? Gente, vocês queriam fazer mais algum comentário, pergunta, qualquer coisa? Acho que a gente pode encerrar, né? Eu queria agradecer muito a presença de todos, né? Aqui, Lucas, Matheus, Matéria Intensa, eu não sei o nome, Laila, Dani, né? Enfim, muito obrigado. E, bom, daqui a pouquinho a gente tem mais um conjunto, né, de mesas. Eu vou mediar. Também a próxima, eu não vou poder participar da mesa da Astrid por conta disso. Vou encerrar a gravação, então, parar aqui a gravação.